Gente, esta é a segunda postagem da série O Moderno e a Semana de 22. No primeiro vídeo, a primeira postagem, nós vimos o próprio conceito do que é moderno, segundo vários autores, o que implica em localizar o começo da arte moderna em momentos diferentes, do romantismo até o pós-impressionismo. Nessa postagem a gente vai tratar de alguns mestres das vanguardas europeias do final, da última década do século XIX e as primeiras do século XX, que impactaram, né, a obra de Malfatti, a obra de Tarsila do Amaral, para dar aí dois grandes exemplos. Não vou fazer aquela apresentação cansativa sobre os vários ismos, né? Só quero fazer alguns links a partir das imagens, a partir das obras, né? Mas antes de entrar nesta postagem, eu tenho que fazer uma correção, duas correções, sobre citações que acabaram saindo errado no vídeo anterior, né? A primeira é sobre Clement Greenberg, que é um grande crítico de arte norte-americano. Eu disse lá no vídeo que era inglês. Foi um equívoco. O segundo é Roger Fry, que eu chamei de Peter Fry, outro equívoco, mas ele foi o que fundou, o que inventou o termo pós-impressionismo. O Greenberg foi o grande divulgador de Jackson Pollock, né, nos Estados Unidos. E o Roger Fry foi aquele que nos ajudou a enxergar o papel de Van Gogh, Gauguin e Cézanne nessa história da arte moderna. Eu poderia até ter corrigido, feito outro vídeo, né? Mas, gente, como fala, a situação precária é tão grande, você tem uma ideia. Eu tento fazer o melhor possível com os recursos que eu tenho aqui, né? Mas eu faço a edição no Movie Maker. E eu tempero as imagens no PowerPoint 97, pra você ter uma ideia. E depois transformo em JPG. Ou seja, eu sou um sujeito bastante desatualizado, mas obsessivo, né? E é isso que a gente tem aí. Ia demorar muito para fazer o upload, download e tudo mais desse novo vídeo. Tranquilo? Então, eu queria partir então para a gente analisar essas influências das vanguardas. Vamos lá? A começar com o Paul Gauguin, francês polêmico, nascido em 1848, e que levou para a arte moderna toda uma visão sua de um certo exotismo, né, dos mares do sul, e que acabou caindo bem para o público, mas ainda assim ele tinha sofreu uma resistência por conta de distorcer tanto as cores, né, das suas paisagens exóticas, dos nus femininos, né, e também sem volumetria. Então, era exótico, mas era estranho para o gosto da época. E isso tem um valor muito grande para todas as tendências da arte moderna, como a gente vai ver. O segundo é Van Gogh. De Van Gogh, vocês conhecem bastante a história dele. Existe uma implicação sobre um momento da obra da Anita Malfatti que é impressionante, né? Você, por exemplo, tomar como exemplo o Farol, de 1915 a 17, que a Anita Malfatti fez, expôs na famosa exposição de 17, mas não na de 22, tem lá aquelas pinceladas retorcidas que lembram, né, o Van Gogh. E também uma contraposição entre o céu numa agitação e as casinhas numa certa tranquilidade, como a gente vai ver lá na frente, na leitura das imagens, né? Depois você tem o Cézanne. O Cézanne traz uma pintura cerebral interessante, né?
porque ele vai além do que o campo visual nos revela, tenta explorar as estruturas geométricas por trás, as estruturas formais por trás das aparências, né? E temos ainda, depois de Gauguin, Van Gogh e Cézanne, entrando nas primeiras décadas do século XX, um pintor fantástico como o Matisse, Henri Matisse. A gente vai ver duas obras dele. Uma é a Harmonia em Vermelho, é fantástico, porque todo mundo odiou na época, achou a coisa agressiva, selvagem, fauve, em francês, daí o nome fauvismo. Mas tem muito interstila, né? Tem também uns arranjos florais assim, que aparecem na época mais madura de Cavalcanti. Aí eu vou pegar duas obras do Picasso, principalmente o momento quase abstrato dele, que é o cubismo analítico. É muito interessante você dar uma noção de profundidade sem o volume, sem tridimensionalidade. E por último, vou pegar uma obra de Umberto Boccioni, que é futurista, e que tem a ver com esse tema da modernidade e uma certa desconstrução da realidade visual, fragmentado pela experiência da velocidade do trem. Então a gente vai tentar trazer essas influências. Aí só um último detalhe, né? A ideia de influência na arte é bastante assim, delicada, né, de se tratar. Porque, por exemplo, você pega aí a obra de Anita Malfatti, o quadro O Farol, você até vê um eco, né, uma coisa que lembra assim, o Van Gogh. Mas não é releitura, não é cópia, não é um discípulo, mas ainda assim tem uma dívida com ele, né? E isso é importante ver como um pintor, um artista, um cantor, abre uma janela, abre uma avenida pela qual vão trafegar outros, mas sempre com uma reapropriação. O grande exemplo que eu gosto de dar nessa relação quase edipiana, né, de filial, né, do artista para o grande mestre, o grande pai que lhe antecedeu, é o nosso cantor Zé Ramalho. Você percebe assim, ele é o ídolo dos Maluco Beleza, de Mojimirim até São Tomé das Letras, né? Desde os anos 70. Mas ele tem, além de toda a cultura popular nordestina, um pezinho, uma raiz muito forte de Bob Dylan. Os dois cantam falando. Ele mesmo diz isso. Então você percebe que o que existe ali é uma forte personalidade com uma forte dívida para com a sua referência, né? Então, esse seria uma forma de tentar suavizar a ideia aqui de influência, né? Mas chega de papo e vamos às obras. Na tela, A Mulher do Rei, Paul Gauguin nos oferece uma composição colorista, agradável, com um azul noturno ao fundo, a mata verdejante e um verde escuro que abriga o nu feminino. Mais tarde, o fundo será totalmente abstrato, com tons que conversam, que dialogam com a pele sensual das moçoilas aqui na frente. Já Van Gogh nos oferece uma harmonia em azul, tons que vão contrastando e trazendo essa dinâmica entre a briga celestial lá ao fundo e a serenidade das casinhas aqui embaixo. Tema que vai repercutir no Farol de Anita Malfatti. Van Gogh também nos oferece uma grande harmonia em amarelo, em vários tons de amarelo, que são de uma delicadeza, de um efeito assim pacificador sobre a alma.
Já na obra de Paul Cézanne, o que existe é a busca da estrutura geométrica linear formal por trás das aparências, o que ele desenvolve no final da carreira nas suas naturezas mortas. Veja, por exemplo, como o branco da toalha, da jarra e da fruteira combinam diante de um fundo mais escuro. Com Matisse, há uma harmonia em vermelho e uma combinação entre externo e externo, a janela e o ambiente doméstico, com motivos vegetais que atravessam a mesa e a parede e unificam toda a composição, o que terá grande impacto na obra madura de Di Cavalcanti, o externo, o interno, os motivos florais. Com Pablo Picasso, a combinação aqui de azul, prata e branco, na sua fase azul, é muito interessante, é muito eloquente, com ângulos assim que mostram uma estrutura, um corpo, uma pessoa fraturada na sociedade. Na sua fase do cubismo analítico, ele consegue fazer uma outra harmonia de pequenos fragmentos de pontos de vista diferentes. Humberto Bottioni, por sua vez, nos oferece toda essa fragmentação dado pela experiência da velocidade, numa despedida numa estação de trem.